Ninguém me responde, está ótimo. Sim, agora que eu li aqui, meninas. Desculpem. Claro, professor. Então vamos lá. O chat. É? Não te esquece de olhar esse chat. Pois é, já estou apanhando aqui. Olha. Então, eu vou começar agradecendo o convite. Eu devo dizer para vocês que eu estou muito feliz de participar mais uma vez de um evento lá no CESUPA. Eu já estive uma vez lá, os meus filhos lá, que são professores de vocês, me convidaram para participar daquela discussão dos projetos e tal, e eu fui muito bem recebido. Senti uma energia muito boa, muito positiva por vocês, e quando o Vitor me avisou dessa intenção do centro acadêmico de bater um papo comigo e tal, eu também fiquei muito feliz. Mas fiquei ao mesmo tempo preocupado, porque, assim, quando ele me disse o que vocês queriam ouvir, e me falou que a ideia, num primeiro momento, era, claro, conversar, mas a gente começar conversando sobre a forma como eu projeto, como é que eu abordo meus problemas projetuais, eu fiquei muito preocupado. Né? Fiquei preocupado porque, assim, primeiro, não sei qual é a expectativa de vocês com relação a isso. Eu devo logo dizer de cara que eu sou um arquiteto comum, um arquiteto igual à grande maioria dos arquitetos que está por aí batalhando. Não tenho assim nenhuma forma especial de fazer projetos, nenhum procedimento assim muito sofisticado. Meus projetos não são fundamentados em grandes conhecimentos profundos. Eu não sou um erudito, eu sou um arquiteto que dá aulas, e eu fiquei assim um pouco preocupado em frustrar vocês. Mas, enfim, de qualquer maneira, como eu tenho 35 anos de formado, eu posso falar alguma coisa desse trajeto, dessa estrada longa aí que eu tenho atravessado. Me desculpem se eu apanhar aqui dessa tecnologia, eu também é a primeira vez que eu participo usando esse aplicativo. Eu vou mostrar um ou outro desenho aqui, e se vocês também quiserem ver alguma outra coisa, eu vou procurar, e pode ser que nessa hora eu derrape aí na tecnologia e apanhe. Qualquer coisa tu grita que eu vou aí. Isso. Qualquer coisa tu grita que eu vou aí. Tá bom. Eu já participei outras vezes de conversas com alunos, mostrando projetos, né, o que é mais fácil. Um determinado projeto que a gente tinha feito, cheguei, apresentei lá, discuti e tal. Outras vezes também conversei com os alunos sobre formas de projetar, mas formas assim, mais no sentido de recursos de projetar. O que foi acontecendo ao longo da vida da gente de projetista. Agora, falar assim, como é que eu projeto, eu confesso que até o Vitor me colocar essa história, eu nunca nem tinha pensado sobre isso, nunca nem tinha tentado sistematizar alguma coisa para me explicar do meu processo de projeto. Eu tomei algumas notas aqui, eu vou tentar fazer isso, fiz algumas anotações, vocês vão me permitir que consulte aqui os meus apontamentos. Eu, apesar de dar aula de projeto há 30 anos, eu sempre preparo minhas aulas, eu tenho muita dificuldade em chegar e sair falando, não é isso que rola, e eu vou aqui usar os meus apontamentos. Tá? Devo dizer para vocês também que isso não é uma tarefa fácil. Falar sobre como a gente projeta, ou falar como se projeta, não é uma tarefa nada fácil. Não é fácil porque, assim, o mais simples e corriqueiro processo de projeto, ele por si só já é complexo, já é de difícil sistematização. A gente sempre, quando dá aula de projeto, a gente diz que o processo de elaboração de projeto, de concepção, ele é um processo que ele não é linear, que você traça um caminho e ele segue, não é um processo circular também, que a gente tem ideia do percurso. Ele é um processo sistêmico. Como é que é sistêmico? Ele vai e volta, para, rearruma, não é algo assim. Alguns colegas meus, professores de projeto, vão pirar de raiva, mas não é algo assim perfeitamente sistematizável. Né? Bom, tem uma outra questão também que é importante, é que a gente apenas pode falar com objetividade da parte racional e consciente do processo de projeto. Tá? Aquilo que eu tenho pleno domínio. Porque qualquer processo de projeto, tá?
O inconsciente, a intuição, o sentimento, eles fazem parte, eles atuam pesadamente também no processo de projeto. E esses fatores, muito embora eu os tenha com muito carinho, respeite e os alimente, como é que a gente alimenta a intuição? A gente alimenta a intuição estudando, a gente alimenta a intuição aprendendo coisas, que aí uma hora essas coisas afloram e nos ajudam. Mas eu não espero, eu não jogo no colo da intuição, do sentimento, dessas coisas, a responsabilidade de resolver os meus problemas projetuais. Tá? Porque como eu não posso controlar, vai que um dia a intuição me trai e eu não consigo fazer o projeto. Então, eu vou falar dessa parte racional. Outra coisa também que é importante a gente colocar é assim, a maneira como eu faço projeto hoje não é a mesma maneira como eu fazia projeto há 20 anos. E se eu estiver vivo, lúcido e produtivo, e se os meus filhos, quando assumirem o escritório, me deixarem trabalhar, eu vou estar também numa outra vibe de concepção de projeto. Eu não vou projetar daqui a 20 anos como eu projeto hoje. Então, o que a gente pode falar no máximo é como hoje a parte racional do meu ser projetista atua. É isso que eu vou tentar falar para vocês. Outra coisa importante também é que é difícil traçar um comportamento comum a todos os processos de projeto. Como cada projeto é diferente do outro, cada projeto ele possui as suas particularidades, a sua forma de abordagem também não pode ser idêntica. Muito embora existam comportamentos, atos, existam similitudes entre esses diversos processos de projeto. Tá? Eu fiquei procurando um raciocínio para tentar resumir a questão desse projetar, né? E fui buscar na metáfora, ou no raciocínio metafórico, algo que pudesse elucidar, que pudesse traduzir isso. Vocês ainda lembram o que é metáfora? Isso caiu na prova de vocês, né? Metáfora é quando a gente toma assim, um raciocínio, um termo, e usa com outro sentido. Por exemplo, minha mãe é uma flor. Isso não significa que a minha mãe é um vegetal. Significa que ela é como uma flor, que ela é perfumada, que ela é delicada, que ela é bonita e tal. Então, voltando aqui para o nosso tema do projeto, eu poderia dizer para vocês que, metaforicamente e de uma forma muito simplificada, fazer um projeto é como responder uma pergunta. Vamos imaginar aqui uma situação. Alguém chega para lhe contratar para fazer um projeto de uma casa, por exemplo, e quando ele te pede um projeto, no fundo ele está te perguntando assim, como é ou como deve ser a casa que eu desejo? Essa é a pergunta. E o teu projeto são as informações que vão levar à materialização dessa casa que o sujeito deseja. O projeto, então, nesse sentido, ele é uma resposta a uma pergunta. Bom, essa resposta, quando eu falo em informações, é assim, um projeto ele não é um punhado de desenhos apenas. Essa resposta projetual que a gente dá, ela vem com desenhos, ela vem com imagens, ela vem com modelos eletrônicos, ela vem com maquetes físicas, ela vem com textos. Tá? Então, um projeto ele é um conjunto de informações. Ele, na verdade, assim, no panorama da arquitetura, de forma geral, o projeto é um meio, ele não é um fim. O fim é a arquitetura é a obra construída lá. O projeto é o meio, é um conjunto, é um manual de instruções para a produção da arquitetura. Vamos dizer assim. É claro que se a gente quiser estender o raciocínio e dizer que no escritório de arquitetura que vende projetos apenas, o projeto é o fim. Claro, eu costumo dizer que eu sou um vendedor de papel desenhado. Então, no meu escritório, quando eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre a obra, o projeto é o fim. Mas no contexto geral da arquitetura, o projeto é um meio. Agora, é assim, esse raciocínio metafórico, como eu disse para vocês, ele é uma simplificação, é uma coisa assim quase que grosseira. De maneira geral, a gente precisa ter uma pergunta clara, uma pergunta bem objetiva e bem detalhada para que a gente consiga responder. Tá? Vamos imaginar o seguinte, um filho meu me chega da balada 7, 8 horas da manhã, eu desde 4 horas da manhã tentando aqui falar com ele, o telefone desligado, eu aqui sem dormir, desesperado. Aí ele entra em casa, 8 da manhã, né? Eu olho para ele e digo assim, e aí? E aí? Ele
ele não tem como responder essa pergunta. Ele fica, ué, o que o papai quer que eu diga? Ele quer que eu fale onde eu estava, ele quer que eu diga por onde eu estava, por que o meu telefone está... Enfim, tá? Para que ele consiga me responder, eu preciso refinar essa pergunta. Então, projetualmente falando, a gente tem que buscar o refinamento dessa pergunta. O sujeito, quando chega e diz assim, como é que deve ser a casa que eu desejo? Peraí, esse tipo de pergunta não me permite responder projetualmente. Casa, como é que é a casa? O que é o teu desejo? O teu desejo é morar na casa? O teu desejo é ter a casa para vender? O teu desejo é ter a casa para te mostrar? O teu desejo como é que tu habitas? Quem é que mora lá? Qual é o teu conceito de morar? São abrigos? A casa é um abrigo? É para tu descansares? É para tu trabalhares? Como é que é a tua família? Como é que vocês se relacionam? Ou seja, a gente tem que refinar ao máximo essa pergunta para que o nosso projeto, como resposta, consiga dar conta disso. Se a gente pegar aqui no meio acadêmico, a gente pode dizer que isso seria assim, aquelas fases pré-projetuais, entendeu? É o refinamento do programa, é o pré-dimensionamento, é o organograma, entendeu? São as informações, são os estímulos, as perguntas que tu tens que responder como projeto. Tá? Bom, assim, muito embora a gente pode entender no primeiro momento que a resposta que tu tens que dar é para o teu cliente, claro. Mas as respostas, na verdade, em arquitetura, quando você responde projetualmente a uma questão, você não está respondendo única e exclusivamente para aquele cliente que é dono da casa. Existem casos, por exemplo, que o cliente é coletivo. Eu estou fazendo um parque temático para a cidade. Não tem o sujeito para dizer o que se deseja. Esse desejo é o senso comum. E ainda que esse cliente seja um cliente individual, quando a gente faz o projeto para ele, ele não é o nosso único cliente. Quando a gente faz um projeto, quando a gente coloca lá uma edificação na rua, os clientes não são apenas os donos ou os usuários. Todos nós somos os usuários desse objeto arquitetônico. Por quê? Eu estou levantando a cabeça, estou olhando aqui aquele prédio que está ali na minha frente. Aquele prédio, ele não é minha casa, não é nada, mas ele faz parte da minha casa no sentido mais amplo. Ele é a parede da minha janela. Quando eu ando na rua, os prédios que vão passando, eles são como que os elementos que desenham, que configuram a rua. Então, ninguém tem o direito de fazer a casa que bem entende, o prédio que bem entende, só porque é dono ou usuário direto. Todos nós, arquitetura é algo que participa imperativamente da vida de todos. E a gente tem que dar a resposta para o cliente e também para a coletividade onde esse cliente está inserido. Então, assim, a estratégia, voltando para ela, é refinar essa pergunta ao máximo. Tá? Bom, sendo assim um pouco mais específico, eu diria para vocês o seguinte, tá? Que é importante você definir, na hora que você está projetando, quais são os seus limites mesmo. Tá? Quando eu digo limites, é assim, o que eu sou obrigado a fazer com o projeto, o que eu sou obrigado a responder projetualmente e o que eu estou proibido de responder projetualmente. Isso aí tem que ficar muito claro, esses limites, para que você transite nas coisas entre eles. Mesmo as coisas que não são nem obrigatórias, nem proibidas, elas têm que ter também uma gradação. Você tem que fazer julgamentos. Fazer projeto é fazer julgamentos, é fazer escolhas. Como é que, por exemplo, eu tenho espaço na casa, mas para apenas um ambiente. O que eu faço? Eu posso colocar um banheiro ou eu posso colocar uma despensa. Bom, um banheiro é imprescindível. Se não tiver banheiro, vai ter algum problema. A despensa pode ser resolvida se ela não existir, pode. O papel da despensa pode ser cumprido pela cozinha, pelos armários, etc. Então, na hora que você faz o projeto, você tem esse jogo de perdas e ganhos. Você tem essas equações, essas questões, essas encruzilhadas que você tem que responder com aquilo que é mais importante. Não existe projeto perfeito. O melhor projeto é aquele que é o possível, é aquele que resolve os problemas principais da melhor maneira possível. Então, assim, o estabelecimento desses limites ele é fundamental. Tá? Outra coisa que eu adoto como procedimento para mim, eu procuro ter, ao máximo possível,
uma justificativa para os meus atos projetuais que estejam além da minha vontade. Tá? Eu, em momento algum, assim, resolvo alguma coisa no projeto simplesmente porque eu resolvi que eu ia fazer, porque eu quis fazer, independentemente do cliente querer ou do cliente coletivo, a cidade, a sociedade, estarem querendo ou precisarem. Eu sempre tenho quase que uma desculpa para tudo aquilo que eu risco. Tá? Isso me dá um certo conforto, tá? E um certo amparo também para decisões que às vezes não são objetivas. Tá? Por que eu vou colocar isso aqui e não ali? Eu tenho que ter uma justificativa que não seja aquela justificativa da arbitrariedade. Tá? Porque, assim, quando tu é arbitrário, o único responsável és tu. E eu não curto muito essa carga nas minhas costas. Agora, vocês podem me perguntar assim, não existe momento algum que a vontade do projetista ela vai para o seu projeto? Eu diria para vocês que, na minha opinião, a arquitetura não é fundamentada em verdades, é fundamentada em crenças. Então, assim, eu creio que a vontade do projetista só deve ir para o papel quando ela representar uma vontade coletiva, quando ele for, digamos, o porta-voz dos anseios da coletividade. Que aí ele vai e coloca aquilo no papel. Ocorre muito que a gente se engana com os anseios da coletividade. A gente acha que a sociedade ela aceitará ou aceitaria determinada proposta projetual e, na verdade, tudo estrepe, porque ela vai, rechaça e tu está lascado. Tá? Bom, outra questão também que é importante, que eu procuro adotar na hora de projetar, é não pensar o objeto arquitetônico em si como algo individual, algo isolado do mundo. Muito embora a gente fique naquele exercício de desenhar o projeto e aumenta, diminui, não sei o quê, tratando do objeto em si, quase que como um escultor, a gente não pode esquecer nunca da relação dele com a rua, com a cidade, com o bairro, com o entorno, com o vizinho. Então, eu procuro olhar muito para essa questão, como é que o meu projeto vai se relacionar com esse entorno. Eu não estou dizendo para vocês que eu consigo, nem que eu sou bem-sucedido nisso. Eu só estou dizendo que eu procuro, eu me empenho para me preocupar com isso, não que o resultado possa ser um resultado bom. Enfim, tá? Outra questão também que é importante, que eu descobri de 10, 15 anos para cá, é não tratar os espaços livres como aqueles espaços que sobram da ocupação das massas edificadas. Não tratar o espaço como um resíduo, tá, que restou daquilo que não foi edificado. Eu procuro, na medida do possível, e sempre que estou trabalhando em que os espaços externos são importantes, eu procuro desenhar os espaços externos com as edificações, ou com a edificação. Tá? Bem, o que eu posso dizer assim de maneira geral, né? O repertório formal que eu uso, os meus brinquedinhos, vamos dizer assim, brinquedinho não, esquece isso, que a arquitetura não é atividade lúdica. Tá? Os objetos com os quais eu componho a arquitetura que eu projeto, eu não tenho, a princípio, nenhuma preferência, não tenho nenhuma, e também como não tenho nenhuma discordância de nada. Tá? Eu utilizo esses objetos, as formas dos projetos que eu faço, de acordo com aquilo que eu acho que é conveniente para a situação e de acordo com aquilo que eu acho que é conveniente para a sociedade. Entendeu? Eu uso um repertório projetual que eu acho que é um repertório. Eu não faço projeto, digamos, para que o povão não aceite, de jeito nenhum. Não tenho essa pretensão, essa coragem e nem essa competência. Eu faço projeto, é que nem rádio AM. Eu toco música de rádio AM, entendeu? Eu procuro fazer projeto que seja da aceitação coletiva, desde do mais preparado intelectualmente até a pessoa com menos instrução. Não sei se consigo ou não, mas enfim. Penso também na questão da longevidade da arquitetura, do tempo que a arquitetura fica ali em pé, testemunhando o que tu fizeste. Tá? Eu detesto essa história de tendência, moda, etc. A arquitetura é uma coisa que vai passar 100 anos da história da cidade ali em pé. E se você reproduzir ou cristalizar, concretizar algo que
digamos, é moda ou que está todo mundo fazendo, daqui a pouco esse negócio está desatualizado porque a moda passa. Eu tenho um primo que ele me irrita, me ligando e perguntando, José, qual é a tendência agora da arquitetura? Antigamente não respondia, agora eu bato o telefone na cara dele. Então, assim, esse meu vocabulário formal, vamos dizer, ele é empregado de acordo com a situação, com a conveniência, com o tipo de projeto. Uma coisa eu sei, é assim, uma fábrica ela não pode se parecer com uma casa, que não pode se parecer com uma igreja, por exemplo. Tá? Cada coisa tem uma configuração e tal. Mas essas diferenças, se nós pensarmos assim do ponto de vista geométrico, elas são sutis. Eu vou mostrar um desenho para vocês, agora, para vocês verem a sutileza dessas diferenças. Tá? Tomara que dê certo. Espera aí. Imaginem aí essas duas figuras geométricas, né? Vou fazer umas operações com ela aqui. Olha só. Se eu pego aqui, tá? E começo a trabalhar com esses objetos, ó, já errei. Vamos supor. Vou reproduzir aqui esse elemento. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma fábrica, né? Ó, acho que é chaminé e tal, os sheds, etc. E tal. Se eu pego os mesmos objetos aqui, tá? E, vamos lá, pego esse daqui, copio, espelho, aí eu pego e trago o conjunto. Ó, eu já tenho uma casinha, né, com os mesmos objetos, né? Tá? Uma chaminézinha e tal também. Se eu pego aqui esses objetos e trato de outra maneira, vou pegar aqui isso. Ó, eu já tenho algo que nem uma igreja, entendeu? Se eu colocar aqui ainda uma cruz, se eu começar a trabalhar aqui com a escala, tá? A coisa fica mais clara ainda. Ou seja, é muito sutil, não é que a determinada forma serve para um projeto, determinada forma só serve para outro projeto. Não é nada disso, entendeu? É a maneira como elas são proporcionadas, organizadas, etc. Tá? Deu para ver, pessoal, entendeu? Como não é uma questão do objeto em si, com as mesmas duas formas, a gente conseguiu compor ideias de usos diferentes, a casa, a fábrica, etc. Tá? Agora, olha só, aqui já do meio para o fim do que eu tenho para conversar com vocês. Tá? Eu, obviamente, entendeu, faço essas escolhas, mas eu apenas consigo usar as formas que eu domino. Se eu entender a arquitetura como linguagem, assim, tinha um filósofo chamado Wittgenstein, e ele dizia que o limite do mundo dele era o limite da linguagem dele. Tá? Ou seja, aquilo que ele não conseguia expressar, aquilo que ele não conseguia traduzir, né, em linguagem, em palavras, ou mesmo em textos, não existia simplesmente para ele. Então, o meu repertório formal é aquele que eu consigo dominar, aquele que eu conheço. Tá? É da mesma maneira como a gente só fala com as perguntas já. A gente só fala com as palavras que a gente conhece. Tá? Os argumentos, por exemplo, a resposta lá para o sujeito que chega às 7 horas da manhã. Quanto mais palavras e desculpas ele souber, quanto mais raciocínios ele conseguir construir, tá? Mais ele consegue se justificar, mais bem ele consegue se explicar onde é que ele estava até essa hora com a porcaria do telefone desligado. Se a gente pensar no projeto, é a mesma coisa. Quanto mais soluções projetuais a gente conhecer, mais respostas projetuais a gente conseguirá dar. Então, é importante que a gente estude história da arquitetura, que a gente fique atento. Eu sou uma pessoa muito atento para aquilo que os meus colegas arquitetos ou projetistas estão fazendo. Não que eu vá utilizar isso como exemplo. Tá? Eu utilizo como exemplo e utilizo também como contra-exemplo. Digo, olha, esse negócio aí não vai dar. Mas assim, é importante a gente ficar atento ao que se está produzindo em termos de arquitetura. Tá? Bom, para finalizar aqui essa primeira parte, tá? Eu diria para vocês o seguinte, eu quando tinha 12 anos, eu jogava basquete no Remo. É um horror, né? Baixo, ruim e tal.
Mas o técnico era o Demóstenes Dias, o sujeito cujo apelido era Zamba. Né? E o Zamba dizia para a gente o seguinte: o bom jogador não é aquele que acerta a cesta difícil. O bom jogador é aquele que não erra a cesta fácil. Então, assim, eu trabalho, projetualmente falando, para não errar o fácil, para não errar aquilo que eu não posso errar. Não vou colocar, entendeu? Fazer um painel de vidro, colocar para o sol da tarde e mandar alguém lá para dentro cozinhar. Tá? Outra coisa também que é importante e que também eu só descobri depois de velho e depois de algumas frustrações, é que, assim, eu não tenho obrigação, e nem você, e nem posso ser, tá, um arquiteto do Star System Internacional. Isso não vai rolar na minha vida, né? Primeiro que eu não vou encontrar clientes que me deem a oportunidade de fazer aquilo que eu bem entender, ainda bem, porque quando o cliente diz para ti, faz o que tu quiseres, é uma desgraça que tu dá de cara com as tuas limitações. Ainda bem que nunca ninguém testou os meus limites nesse sentido, porque ia ser uma desgraça, ia ser uma frustração. Tá? E também, com essa desobrigação de fazer essa arquitetura espetacular, maravilhosa, não sei o quê, eu me desobriguei também de fazer o melhor projeto do mundo. Tá? Agora, eu não ter obrigação de fazer o melhor projeto do mundo não quer dizer que eu não tenho obrigação de fazer o melhor projeto que eu posso. Então, eu durmo em paz não é porque os projetos que eu faço prestam, mas é porque eu tenho certeza que eu fiz aquilo que dava, tanto no tempo, quanto na minha competência, quanto no programa, etc. E tal. E que esse negócio do tempo é assim, quando acaba o tempo, tu tens que entregar. O Fábio Melo, que é professor da universidade lá também, junto comigo, ele diz que projeto a gente não acaba, projeto a gente se livra. Né? Então, assim, né, eu durmo em paz, entendeu? Tentando fazer o meu melhor. Bom, eu vou mostrar agora para vocês aqui nessa fase final, tá? Vou falar um pouco do ato projetual meu em si. Vou mostrar aqui alguns desenhos. Olha só, eu projeto desenhando, pessoal. Projeto fazendo croquis, entendeu? E muita modelagem 3D também. Quando não tinha computador, eu fazia projeto, eu era plantista, fazia plantas, né? E subia paredes e aí dava um jeito lá de cobrir. Isso é uma coisa terrível, a gente pode isso foi uma coisa muito ruim para minha formação, mas a gente pode conversar sobre isso um pouco depois. Muito embora existam projetos que eles necessariamente saiam de plantas. Habitação social, por exemplo, a gente começa fazendo plantas. Mas isso é uma outra discussão, a gente pode até rolar um pouco depois. E eu faço croquis e modelo em todas as escalas. Eu vou mostrar para vocês agora um projeto que eu estou fazendo, que a gente está fazendo lá no escritório, que ele tem ele tem uns desenhinhos que eu acho que vale a pena ver. Tá, beleza, tá. Olha só, isso aí, pessoal, é um projeto de uma capela, tá? Projeto 0800, pedido pelo meu tio querido, significa que eu não vou receber nada, o que é bom, porque também o grau de apurrinhação depois é menor, não vão contar isso por aí, pelo amor de Deus. Tá? É uma capela ecumênica para um condomínio fechado. Tá? Então, ela começou, com a capela, ela tem um papel simbólico muito grande, eu comecei fazendo croquis daquilo que eu achava que devia ser uma capela, com alguma edificação que pudesse transmitir alguma ideia de espiritualidade, etc. E tal. Sempre gostei de capelas que tivessem entradas de luz indireta. Né? Então, o desenho começa, olha, nesse canto inferior esquerdo, embaixo, vocês veem que a cobertura é solta aí de uma parede, por onde entraria a luz, etc. Tá? Bom, depois seguem os desenhos, começa a pensar aí na implantação, na praça onde ela vai ser implantada, continuo pensando de que maneira aí eu vou organizar volumetricamente isso, tá? E a partir desses desenhos mais elementares, não reparem o desenho de fato muito mal, eu começo a fazer a modelagem. Tá? Então, vou pegar aqui os primeiros modelos dessa capela, tá? Lá no início. Ó. Isso aqui é um programa, é um aplicativo chamado Formit.
que ele é uma espécie de SketchUp para tablet. Tá? Eu gosto muito de trabalhar no tablet, porque a gente trabalha com uma canetinha e a saudade que eu tenho da lapiseira, que saudade nada, porque eu nunca larguei minha lapiseira, tá? eu mato, eu simulo desenhando. Tá? Então, isso aqui é o modelo inicial lá da capela, é um dos primeiros desenhos. Tá? Vamos ver o segundo. Tá? Deixa eu procurar aqui. Aqui, ela já começou a ganhar uns contornos um pouco mais bem definidos. Tá? Ela ainda tem esse lado daqui diferente do outro. Tá? Esse lado aqui ainda é fechado, que a gente está vendo. Tá? Mas a ideia da iluminação indireta, ela já está aqui. Tá? Isso aqui é o cidadão que vai ter essa luz indireta de cima da cabeça dele. Tá? Agora, o seguinte, essa lateral direita aqui fechada, estão vendo? Tá? Por lado direito aqui, de onde vem o sol da tarde, tem um bosque enorme, muito bacana. Ó. A gente olhar aqui o terreno, a gente vai ver que aqui tem muitas árvores frondosas, ou seja, eu resolvi desistir dessa ideia de fechar do lado, comecei a pensar em abrir, para justamente as pessoas tivessem condições de, estando lá dentro, aqui, elas olharem, verem esse bosque, né? Pegar aqui um outro, pular aqui para esse 4, esse 5 aqui, ó. Aqui eu já comecei a achar que essa capela merecia um sino. Você tem que tocar lá o sino 5 horas da tarde para chamar a galera aí para a missa, para o culto, seja lá o que for. Já começa a aparecer aqui uma torre. Essa parte de trás é uma parte são os ambientes de apoio, é uma secretaria, são banheiros, etc. E aqui em cima não é aberto, vocês vão ver depois. Ela tem lá caixa d'água, equipamento de ar-condicionado, etc. Deixa eu pegar aqui um 6, 9, tá? Não, fechar aqui, pegar o 8, que é melhor. No 8, eu já comecei a achar que tem que ter um cruzeiro aqui, tem que ter uma cruz nesse negócio. Já trouxe lá de trás a torre cineira e coloquei aqui para frente, porque a capela ecumênica ela pode ter o cruzeiro, sim. O cruzeiro, quando a gente faz uma edificação religiosa, se vocês pegarem um mouse e colocarem uma cruz do lado, ele vira uma capela, entendeu? O poder da cruz é impressionante, ele confere essa atmosfera religiosa, tá? Para qualquer edificação. E assim o projeto veio andando até que chegou deixa eu ver aqui, no 14. Tá? Onde tem aqui já essa tela aqui da frente de proteção, aqui atrás o painel a gente já trabalhou de forma diferente, aqui a cobertura já começou a aparecer, eu coloquei aqui a caixa d'água, enfim, então o projeto ele caminhou até aqui. Ao lado disso também o croquis continua rolando, galera. Tá? Entendeu? Aqui o desenho da planta, que ele começa a aparecer. Aqui já é um desenho um pouco mais definitivo. Na verdade, eu acho que foi esse o projeto e tal. E depois, esses aplicativos, ele recebe imagens que você captura lá do seu aplicativo e cola aqui. Aí a gente pode desenhar em cima, ó. E se a gente não mostra para o cliente que tem um desenho embaixo, ele vai pensar que a gente desenha bem para caramba. Olha só aí o desenho, a perspectiva correta e tal. E assim, esse desenho, pessoal, eu faço, assim, a gente modela e faz croquis de coisas em qualquer escala, desde o banco, como vocês estão vendo aqui, até o prédio em si. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui para o... Voltei, né? Bom, então, para finalizar e a gente começar a conversar, tá? Eu recomendo que vocês trabalhem a concepção do projeto sempre com croquis, com desenhos à mão livre, mesmo que sejam ruins, ó, os meus são péssimos, eu consigo fazer bem ou mal projetos. Tá? Mesmo, e assim, croquis, ó, aquele desenho inicial que eu mostrei para vocês, olha o tamanho dele aqui. Tá? É nanico, é do tamanho quase que um pouquinho maior do que um cartão de visita. Tá? É importante esse croquis na fase de concepção do projeto,
Porque como o croquis ele não está pronto, você não fica inibido a mexer nele. Projeto é tentativa e erro. Você precisa experimentar, mudar soluções até chegar à sua solução. Eu vejo um aluno querendo projetar direto no AutoCAD, eu disse, meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso, que esse negócio aí, você não tem nem velocidade, nem mobilidade para fazer isso. Você não vai conseguir projetar. Tá? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu anotei para a gente começar a conversar. Sim, eu uso aplicativos diretos, eu uso aqueles desenhos, eu uso um aplicativo chamado Morpholio Trace, tá? E uso também aquele Format. Eu não trabalho com SketchUp porque não tem SketchUp. O SketchUp para tablet ele é apenas um SketchUp de visualização e não de edição. Bom, acho que já deu aí para a gente ter um pouco mais de meia hora. Será que a gente já pode começar a conversar? Se vocês quiserem. Que sim, professor. Eu, inclusive, tenho uma dúvida que eu peguei do início da sua fala, eu achei bem interessante, que é o seguinte, o senhor falou que hoje, depois de tantos anos de formado, né, hoje sim. O senhor não projeta do mesmo jeito que o senhor projetava 20 anos atrás, tantos anos atrás. Teve algum momento que o senhor percebeu que a sua forma de projetar mudou? Tipo assim, que o senhor conseguiu fazer uma comparação, sabe, sobre como era antes e aí como ficou? Que eu acredito que é um processo, né? Vai mudando sempre. Talvez todo dia, cada dia a gente aprende mais e vai mudando a nossa forma de projetar. Mas teve alguma forma, assim, que fez o senhor mudar, assim, sabe? Cara, olha só. Assim, tiveram várias, né? Eu posso te pontuar vários momentos, entendeu? Que a ficha caiu, que eu disse, meu Deus, o negócio está pegando, né? Eu me formei em 85, né? Quando foi em 86, eu me formei numa época que era o plano cruzado, que o mercado imobiliário explodiu, tinha prédios subindo na cidade para todo jeito, ou seja, tinha trabalho para arquiteto que prestava, para arquiteto que não prestava, para novo, para velho, estava ótimo esse negócio, né? E aí, quando eu fiz o segundo prédio, que eu vi que o segundo prédio era igual ao primeiro que eu tinha feito, eu achei que tinha alguma coisa errada com a minha forma de projetar. E comecei a pensar, meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu sempre fui um bom aluno, eu não estudava arquitetura, cara. Como trabalhava em escritório de arquitetura desde 12 anos de idade, tá? Eu, na verdade, desenhava o projeto e não projetava o projeto. A minha capacidade de reflexão sobre o projeto era muito pequena. Aí, depois de formado, que eu comecei a estudar a teoria da arquitetura, que eu comecei a ficar um pouco mais atento para os fundamentos dos projetos. E, assim, teve outro momento também que foi muito importante, quando eu comecei a dar aula de projeto em 1990, tá? Quando o aluno me chamava para mostrar o projeto dele, cara, eu não conseguia dizer muita coisa para o aluno, não. Eu não conseguia perceber do projeto dele, coisas além daquilo que era elementar, se a sala, se o tamanho estava bom, se o quarto estava para o lado do sol nascente. Eu não tinha condições de refletir sobre o projeto. E aí me caiu uma ficha, que eu disse, bom, uma das fichas que caiu, na verdade, isso foi um sino que caiu na minha cabeça. Eu disse, bem, se eu não estou conseguindo formular um juízo sobre o projeto que o meu aluno está fazendo, tá, que é um projeto semelhante ao meu projeto, eu também não consigo formular um juízo sobre o projeto que eu estou fazendo. E aí eu disse, eu estou projetando de maneira inconsciente. As variáveis que eu estou manuseando, elas são muito pobres, né? Isso também tem uma questão importante. Eu sempre fui um péssimo desenhista, eu não conseguia me expressar a mão livre, direito. Era uma desgraça para eu fazer uma perspectiva. Eu tenho aqui até uns desenhos que eu posso mostrar para vocês a forma como eu trabalhava. Eu era plantista, eu aprendi assim, fazia a planta, subia as paredes. Até uma animação. Quando apareceu o computador, que o computador começou a permitir que eu, em vez de dialogar com as minhas ideias, com aquele desenho tosco, ruim, limitado, para que eu conseguisse modelar os meus projetos, assim, eu não vou dizer que os meus projetos melhoraram, mas pelo menos eu tive mais consciência daquilo que eu estava fazendo. Que era comum nos 5, 8 primeiros anos, eu fazia projeto, ia lá para baixo, olhava e dizia, não foi bem isso que eu tinha pensado. Mas por que não era bem isso? Porque aquilo era uma abstração. Quando eu comecei a conseguir produzir 3D em computador, e assim, no início dos anos 90,
não era o que vocês têm hoje, que a diferença entre uma maquete eletrônica bem feita e uma fotografia, ela é muito pequena. Eram os desenhos toscos mesmo. A gente imprimia em impressora matricial. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar um desenho desse para vocês. Tá? E aí eu pegava e desenhava com lápis em cima, mas o computador me produzia um 3D que eu conseguia me situar. Então, assim, essa possibilidade de eu me expressar com mais fidedignidade, mais fidelidade daquilo que eu estava tentando pensar, tá? foi fundamental. Outra coisa, é assim, quando você começa... A gente não desenha projeto, a gente projeta projeto, né? O risco é indutor. Quando você coloca... Bom, é o seguinte, a minha primeira proposta é essa. Aí você começa a olhar para aquilo que você consegue criticar aquilo que você está fazendo. Olha, isso aqui está bom, isso aqui está ruim. Quando a gente não consegue nem expressar as nossas ideias, o projeto é uma aventura, como eram os meus primeiros projetos. Tem um blog do escritório, 629.blogspot.com, que tem lá os projetos, desde os mais antigos, vocês vão ver os primeiros projetos lá. Está tudo lá. Não sei se eu te respondi. Agora sim, cada vez que a gente vai mudando a visão de mundo da gente, a nossa forma de projetar também muda, entendeu? Mas, assim, esse ponto do 3D foi fundamental para mim. Respondi aí? Respondeu sim, professor. Apareceu uma outra pergunta aqui também, sobre... A gente percebeu, dando uma olhada rápida assim, pelos seus trabalhos e tal, principalmente os postagens no Instagram, que o senhor tem mais identidade com a área de projeto mesmo, né? A gente queria saber um pouco da sua experiência, se o senhor já teve experiência com outras áreas, tipo urbanismo, interiores. Olha só, coisas. É assim, cara. Claro que eu fiz interiores na minha vida nos anos 90. Tá? Fiz interiores, o cara está rindo lá. Fiz interiores, assim, e eu gostava de fazer interiores. Na verdade, cara, eu queria ser o Aurélio Meira. O Aurélio Meira era o meu ídolo, era o cara que eu queria ser quando eu crescesse, arquiteto da elite, fazer aqueles apartamentos gigantescos, aquele negócio e tal. Mas eu não sou filho da elite, eu não tenho, talvez, nem competência para isso, e o mercado foi me empurrando para fora dessa história da arquitetura de interior. Foi assim, eu não consegui ser o que eu queria ser, e aí eu acabei sendo empurrado para essa área do projeto da edificação, tanto de prédio, casas que amigos me pediram para fazer, entendeu? Projetos urbanos, sim, mas assim, eu nunca escolhi projeto nenhum, cara. Agora, deixa eu dizer uma coisa, eu projetei muito estação de tratamento de esgoto, também com o meu amigo, o meu professor, meu orientador do mestrado, José Almir Rodrigues Pereira, que um dia chegou no escritório e me chamou para a gente fazer uma estação de tratamento de esgoto. Eu disse, rapaz, é o seguinte, eu não vou fazer esse negócio. E ele, sabiamente, o José Almir é um cara, enfim, meu amigo, gosto dele, me convenceu a fazer aquele projeto. Eu aprendi muita coisa fazendo estação de tratamento de esgoto. Tá? Aqueles tubos, aqueles elementos, e também contribuir com uma visão de arquiteto para o ordenamento daquele sistema todo, de que maneira o esgoto ia percorrer caminhos menores, de que maneira nós iríamos organizar. E, assim, essas estações de tratamento de esgoto são gigantescas. Tá? Assim, projeto urbano, eu fiz alguns projetos urbanos, projeto de viaduto, aqueles viadutos lá do entroncamento, a gente que fez lá no escritório. Né? Não é um projeto usual, mas a gente também já fez muito projeto de trambolho, caixa d'água, passarela, ponto de ônibus, entendeu? Eu não faço interiores porque eu acho que não me contratam, entendeu? Me acham rude demais para fazer interiores. Mas se tiver que fazer, foi eu que desenhei aqui o meu home e tal aqui. Chame, a televisão. Né? Mas, assim, fazer isso comercialmente eu não curto muito, não, entendeu? Mas se tu tiver que fazer... Até porque hoje, por exemplo, as meninas lá do escritório, a Ana Beatriz, minha sobrinha, que trabalha comigo, que é especialista em arquitetura de interior também. A Brena não, porque a Brena ela é
ela é diferente. O Flávio nem se fala, tá? Mas a Ana Beatriz trabalha com isso e resolve quando a gente tem que resolver esse tipo de coisa. Mas se eu tiver que fazer, moleque, eu sempre faço. Quer ir para a próxima? Galera, mais alguma coisa? Entendi. Professor, você pode... Ó, eu ia falar aqui para mostrar, tipo assim, se eu tenho alguns projetos que o senhor acha interessante mostrar pra gente, além desse da capela, né? De formas que o senhor teve que lidar, tipo assim, com soluções e tal, que o senhor achou bacana. De repente, algum projeto da área de habitação coletiva, assim? Rapaz, é o seguinte, eu trabalhei com habitação social já muito na minha vida, né? Já trabalhei um bocado, né? Acho que o projeto, digamos, mais impactante, que ainda não terminou, é o projeto da Vila da Barca, que não é um projeto meu. Eu entrei numa equipe de projeto, o projetista é o Luiz Fernando Freitas, tá? E ele concebeu o projeto. Outro projeto do Conjunto Liberdade, que fica perto da universidade, também não está pronto, que é aos moldes desse, esse já teve uma participação maior nossa. Mas, assim, vocês querem que eu mostre alguma coisa aqui da Vila da Barca? Talvez eu tenha uma foto aqui da Vila da Barca para mostrar para vocês. Né? Que tem aqui alguns projetos. Olha, isso aqui, está dando para ver, pessoal, aí a foto é pequena, mas isso aqui são umas casinhas, uma vila de casas que eu fiz em 86, são casas populares. Existe uma certa diferença entre a arquitetura social e a arquitetura popular. Tá? A popular é feita para pessoas de baixa renda. A social é feita para pessoas que não têm renda, que vivem em situação de risco. Tá? Olha só, isso aqui é um prédio também popular, um apartamento de 60 metros quadrados. Vou ver se eu acho aqui alguma outra coisa mais... Conjunto Ulisses Guimarães. Tá? Esse aí é bem popular mesmo, feito subsidiado para funcionário público. Ele fica ali na Augusto Montenegro. É um prédio de pilotis e 3 andares, com alguns apartamentos no térreo. Só tem uma foto de cada um, mas se vocês tiverem curiosidade depois, entra lá no site e dá para ver. Tá? Tem também aqui o Conjunto Jardim Jaçanã. Esse já é diferente, esses são vilas, é mais horizontal. O apartamento de baixo tem quintal, o de cima não tem. Deixa eu ver outro aqui. Aqui é a Vila da Barca. A Vila da Barca são 600 e tantas unidades, só tem 150 prontas, entendeu? Então, todo o conjunto não foi construído, não foram construídas as igrejas, a escola de samba, não foi construído o centro comunitário, o mercado, tudo aquilo necessário para a vida não está construído, só foi construído em algumas poucas unidades, 100 e poucas unidades. Parece que voltou a estar em obras lá. E tal. Liberdade é maior. Liberdade ele é, de fato, mais de maior porte. Aí são 2.000 e tantas unidades. Isso aqui é um projeto com o famigerado Partido H. Só que, assim, o Partido H ele não é necessariamente ruim do ponto de vista da arquitetura, não estou falando nesse aqui. E nem você precisa fazer habitação de predinho popular pingando o prédio que nem um pelotão marchando no terreno. Eu acho aqui que eu tenho umas outras imagens desse projeto que tem o Partido H. Esse projeto, isso aqui é o Ulisses Guimarães, pessoal, tá vendo? Olhado de cima, olha como é que ele é. Deixa eu procurar aqui o tal do H. A Vila da Barca aqui de cima. Esse aqui é outro popular também. Vila da Barca, ó. Eu vou achar, tá aqui. Olha só. Isso aqui é um prédio H, pessoal. É o Partido H, entendeu? Que tanta gente desce o couro no Partido H. E, assim,
ele pode ter solução arquitetônica boa e pode ter solução arquitetônica ruim. Tá? Olha só, a forma como o H é agrupado consegue, de uma maneira ou de outra, oferecer soluções, criar lugares, etc. O grande problema do partido H, ou desse tipo de projeto, quando você está trabalhando com arquitetura social, é que esse tipo de projeto ele tem áreas condominiais internas. Tá? O que quer dizer isso? As pessoas têm que pagar um condomínio, já não tem dinheiro, e tem que pagar um condomínio para manter a luz do condomínio, a limpeza do condomínio, tá certo? Então, o que é ruim do partido H é que ele enseja necessariamente essas áreas condominiais que têm custos. A bomba da cisterna, da caixa d'água, etc. E isso é muito ruim. A Vila da Barca não tem isso. As áreas condominiais, elas são todas abertas. É a prefeitura que mantém. A prefeitura que mantém isso aqui. Isso aqui é uma rua, do Conjunto Liberdade. Lá. Tem também uma questão também, que é importante, é que o Partido H ele é um prédio, é uma edificação vertical, ele é um apartamento. E você, quando trabalha com remoção, você tira as pessoas que estão morando em situação de risco, com barraco em cima lá da água, criando galinha, porco, etc., para colocar num prédio, a mudança do tipo de vida ela é brutal. Ó, esse aqui é um outro projeto também de habitação social, mas isso aqui é uma outra tipologia. Ó. Esse projeto não foi construído, é o Residencial Renascer. E tem outros também, esse aqui é mais vertical, a gente não gosta muito desse projeto, porque essa solução vertical não é uma solução que nos atraia. Enfim. Pode rolar? Se quer alguma pergunta específica? Quando você inicia um projeto, qual etapa você considera mais difícil? Paz. Agora que eu abri o chat, olha. Putz, eu sou idiota. Vamos ver qual é a última aqui. Quando você inicia um projeto, qual é a etapa que você considera mais difícil? É assim, cara. Olhar para o papel em branco é um desespero, entendeu? Não tem etapa mais difícil, entendeu? O pior mesmo de tu fazer um projeto assim, é tu convencer o teu cliente que o projeto que tu fizeste contempla os interesses dele. Quer dizer, não tem etapa mais difícil. Cada projeto tem a sua especificidade, né? Aqui, o Zé Almita, por favor, explica a dificuldade de compatibilizar os diferentes projetos de empreendimento, arquitetura, elétrica, estrutural, etc. Eu vou mostrar uma imagem aqui que talvez elucide essa questão da compatibilização dos projetos, a necessidade da compatibilização dos projetos. Olha só, isso aqui é uma imagem que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui são as instalações, provavelmente, do hospital. Aqui. Então, você fazer um projeto, só arquitetura, e depois tem o projeto de instalações de não sei o quê, depois tem o projeto de instalações elétricas, hidráulicas, de sanitário, prevenção, combate a incêndio, esgoto, etc. É realmente Ó, isso aqui é a imagem de um projeto simples, isso aqui é a Capela do Cemitério, lá de 2000, que está aberto aqui no mesmo desenho, todos os projetos. Olha só. E assim, para tu teres uma tomada no lugar que tem um pilar, é rápido, é fácil, entendeu? Então, os projetos, eles precisam ser compatibilizados. Ó, mostrar aqui para vocês o que eu falei do início, que a gente não conseguia desenhar direito. Ó, isso aqui é um desenho pré-computador. E depois apareceu o computador, a gente fazia o 3D e desenhava, tá, com o lápis em cima do 3D. Olha só, o tempo lá da arquitetura de interior. Projeto no banheiro e tal. Ó, Ana Beatriz aqui está dizendo que interiores também precisam de compatibilização. Claro, óbvio. Projetos todos precisam. Projeto de esgoto, quem viveu sabe. Me faz rir. Ótimo.
Arquiteto não tem papel de resolver todos os problemas do mundo, é verdade. Sim, meninos. Como o senhor decidiu seguir a carreira de professor? Rapaz, é o seguinte, a minha mãe era professora universitária, meu pai professor universitário, minha família de professores. Né? Eu sempre tive isso, acho que no meu sangue. Entendeu? E o meu tio, que eu sou arquiteto por causa dele, meu tio Cláudio Cativo, trabalhei 10 anos com ele, ainda trabalho quando posso, ele também era professor, ele está aposentado hoje. Né? O que aconteceu também antes de eu dar aula era que os estagiários lá do escritório, quando terminava o expediente, 7 horas, 8 horas da noite, a gente seguia de noite, o escritório era em casa, aí a gente seguia de noite e eu ficava os ajudando nos projetos, ficava ensinando eles aquilo, passando alguma coisa que eu sabia, às vezes ajudava a interpretar texto e tal, e eu sempre gostei, na verdade, disso. Eu quando entrei na universidade, eu dava aula de física no Colégio Abrão Levi. Vocês nunca ouviram falar no Colégio Abrão Levi, mas os pais de vocês certamente já ouviram. Abrão Levi era um colégio, era assim, quem ficava reprovado no Nazaré ia para o Abrão Levi. Só que a dona do Abrão Levi, a Alice Antunes, ela não mandava eu aprovar ninguém, não. Tá? Ela descia o couro mesmo. Também dava aula particular de matemática, de física. Sempre gostei de ensinar e sempre tive como objetivo ser professor universitário. Tem algum estilo com o qual o senhor mais se identifique? Não, cara, eu não tenho assim nenhuma. Eu gosto da boa arquitetura, tá? E da arquitetura verdadeira, entendeu? Não é o sujeito pegar e tem um prédio muito bonito e tal, um prédio tem um frontão grego, uma coluna grega, putz, isso é uma loucura, uma incoerência. Eu gosto da boa arquitetura, entendeu? Independentemente. Agora, vejam o seguinte, tá? A arquitetura ela tem muitas tarefas a cumprir. A arquitetura ela não é só algo para deleitar a nossa vista. A arquitetura ela precisa resolver questões estéticas, precisa resolver questões simbólicas, a arquitetura precisa resolver questões estruturais, a arquitetura é uma coisa, precisa se colocar em pé, questões funcionais, questões econômicas, questões ambientais. Tá? Então, assim, às vezes a gente olha para um prédio e diz, esse prédio é ruim. Às vezes esse prédio ele é ruim no aspecto da arquitetura que ele resolve. Normalmente a nossa leitura da arquitetura ela é pela vista, né? É a questão estética da arquitetura, que a gente que julga se a arquitetura é boa ou má. Eu também embarco nessa de vez em quando. Mas assim, a arquitetura ela tem muitas tarefas a cumprir, não só a questão estética. Então não tem assim muita preferência. Eu acho assim que determinada coisa de arquitetura serve para uns temas e outra serve para outros temas, entendeu? Determinadas coisas que eu acho bacana numa igreja jamais acharia que caberia numa casa ou alguma coisa que estivesse num contexto e fosse aplicado no outro. Manda a próxima. Professor, nós estamos fazendo um projeto com esse, como esses, não, como esses que o senhor mostrou, para famílias de baixa renda. O projeto ele tem que ter o menor custo possível, mas até que ponto? Então, qual seria o limite da economia de um projeto? Rapaz, Marja, agora que eu vi seu nome. Né? É assim, quando a gente está fazendo projeto acadêmico, o limite é o bom senso. O limite é a referência de fora. Mas quando a coisa é valendo, a gente tem um limite de custo para ele. Tá? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida tinha um limite de financiamento do governo federal. Então, a produção da unidade ela só podia custar tanto. Ou seja, o projeto, a edificação, tinha que ser construída dentro daquele limite. Existiam vezes que o governo federal ou governos estaduais aportavam recursos para complementar. Tá? Mas, assim, coisas que são pecados, vamos dizer assim, em habitação social. Desperdício de área coletiva. Tá? Você fazer, por exemplo, uma edificação com corredor
externo enorme, gigantesco, que é uma área que não é usada privativamente por ninguém e é paga por todos. Tá? Você desperdiçar dentro da unidade, você ter corredores muito grandes. Normalmente, a habitação social tem 60 metros quadrados, 50 e poucos metros quadrados. Então, você não pode fazer uma distribuição de espaço, é por isso que eu digo que ela começa da planta habitação social. Você tem que encaixar os espaços de uma maneira que não tenha desperdício. Porque se você desperdiçar 2 metros quadrados no ambiente, tá, só falta no outro. As coisas são muito justas. Tá? Outra coisa também que é importante é a questão do prédio recortado. Os caras também xingam o H porque o H ele tem um perímetro de fachada muito grande. O que quer dizer isso? Tem uns livros do Juan Luis Mascaró que ele chama o custo das decisões arquitetônicas. E ele diz o seguinte, que 55% do custo das edificações são planos verticais. A fachada é plano vertical, a parede que envolve o prédio é plano vertical. Ou seja, quanto menor esse perímetro, mais barato o prédio é. Por isso que a gente olha para o mercado imobiliário, mesmo sendo habitação não social, tá? A gente vê esses prédios, eles são todos com poucos recortes, eles têm muita varanda, mas aí a existência da varanda tem outra razão. Essa varanda gigantesca tem assim, a varanda gigantesca é para burlar, num certo sentido, a lei do uso do solo. Mas, assim, o prédio que é econômico, ele não tem um perímetro muito grande, ou seja, ele é um prédio compacto. A forma geométrica que maior superfície encerra com o menor perímetro é a circunferência. O círculo, tá? Ele tem o menor perímetro para a maior área. Então, em tese, se as plantas todas fossem circulares, o prédio era baratinho. O problema é que você não consegue resolver um ambiente com formas circulares, com paredes circulares. Tem uma coisa que chama índice de compacidade, tá? Que é um índice que compara o seu prédio, a sua planta, com uma planta ideal, que seria com essa figura geométrica ideal. Eu não sei qual é, não me lembro mais qual é o índice ideal. Mas, assim, se vocês puderem não fazer prédios recortados, se vocês puderem fazer prédios que economizam paredes, melhor. Mas, assim, no nível acadêmico, você não vai ter que dar conta de fazer a conta, dizer que o orçamento cabe ou não. Entendeu? Agora, sim, do ponto de vista, eu estou falando do ponto de vista da produção da edificação. Do ponto de vista da gestão, é que você fazer um prédio com elevador, escada, área condominial, para colocar uma população de baixíssima renda morar, tá condenado ao fracasso, pessoal. Então, vocês têm que procurar o máximo possível fazer um prédio compacto. Eu vou tentar achar aqui um H compacto para vocês. Espera aí. Que tem uma solução de H bem compacta que a gente desenvolveu uma vez. É um projeto em H com circulação central, tem o problema esse problema da existência da área condominial, mas, em compensação, ele é muito pouco recortado. Isso aqui é um H. H igual aos outros, 2 quartos, uma sala, cozinha, área de serviço. Bastante econômico, ele é pouquíssimo recortado. Ou seja, é possível você resolver. Tá? Esse aqui já é pior, já é ruim, porque ele tem aqui um recorte grande, mas essa parede cega aqui, ela faz com que você possa juntar um no outro. Lá. Por que esse formato de H? Sei lá, cara. Não é porque o projeto era para o seu Heraldo, e aí tem que fazer com H. Brincadeira. É formato H porque é assim, a maneira mais econômica de você dispor um prédio popular é você ter 4 unidades servidas por uma circulação vertical. E aí acontece que fica lá em quadrantes, entendeu? 1, 2, 3, 4, circulação no meio, e os próprios recortes dão essa forma de H que o sujeito vai e apelida ele de bloco H. Tá? Mas não necessariamente H, sei lá, entendeu?
Ele gostou aí da história do... Essa história é engraçada porque, assim, uma vez um amigo meu, que é calculista, me mostrou um projeto super complicado, né? Um negócio esquisito e tal. Aí eu disse, rapaz, mas que planta mal resolvida, que negócio terrível é esse? Ele disse, não, é o seguinte, é porque o projeto foi feito para a casa do seu Geraldo, entendeu? E o sujeito fez uma planta em forma de G. Tu acredita nisso? Aí ele só vai poder vender a casa para o seu Giovanni, para o seu Godofredo, para o seu Gaudêncio, que se a dona Maria for morar lá, não pode, porque a forma é de G. Quer dizer, estupidez isso, entendeu? E ninguém... Que outro lugar eu já trabalhei, além de Belém? Cara, eu sou muito provinciano, entendeu? Acho que o mais longe que eu fiz projeto foi em Santarém, em Alter do Chão. Eu nunca... Fiz projeto do meu primo em Macapá, entendeu? Fiz um sítio do amigo meu em Codó, mas não, fiz um estudo para o Rio de Janeiro, junto com aquele meu amigo que mora lá, mas não tenho projeto construído em outro lugar, não. O meu escritório é muito pequeno, galera. É uma mercearia de fundo de quintal. Agora é velha. Começou em 85. Como foi para o senhor, depois de se formar, para conseguir entrar no mercado de trabalho? Bom, como eu disse para vocês, eu me formei em 85, na época do Plano Cruzado. Então, era um plano econômico que estavam congelados todos o mercado financeiro estava congelado, ninguém ganhava dinheiro mais, entendeu? Com overnight, com aplicação, e a grana foi toda para o mercado imobiliário. E eu tinha uns amigos que jogavam bola comigo, completamente irresponsáveis, donos da construtora, não vou citar o nome da construtora, tá? Que me deram, logo depois de formado, 3 prédios altos para projetar, condomínios fechados. Tá? Os caras me deram isso, claro, porque eles jogavam bola comigo, queriam pagar pouco e tal, mas, assim, eu era destemido. Como eu trabalhava desde 12 anos de idade, eu podia não saber fazer projeto, mas eu sabia desenhar projeto. Então, eu sabia como um processo de projeto ia do início ao fim. Tá? Eu fiz os projetos para eles, e aí, de alguma maneira, com uma placa na rua, alguém viu lá, e vamos dar um projeto para esse cara. Tinha um amigo do papai também, chamado Zé Augusto Afonso, construtora Progem, que resolveu me dar uma oportunidade. Ele foi meu padrinho, assim, profissional, muito, muito, muito. E ele me arrumava os projetos da construtora dele. E eu fui, infelizmente, para mim, na época, sendo afastado, não conseguia arrumar cliente rico para fazer apartamento, né? E fui naturalmente assim chegando indo para essa área da arquitetura predial, graças a Deus. Entendeu? Depois eu acabei entrando para fazer projeto público, etc. Entendeu? Então foi essa conjuntura. As pessoas, eu por sorte consegui que alguém me desse trabalho, porque assim é diferente de você se formar em odontologia. Eu sou dentista. Aí o cara vai, se forma, coloca lá dentista, ele vai arrumar cliente. Agora, se você monta um escritório, arquiteto, dificilmente alguém vai te procurar. Então, assim, as coisas começaram naturalmente. As pessoas dizem, esse cara trabalha lá com cativo, então bora dar um trabalho para ele. E a coisa começou, graças a Deus, naturalmente. Mas eu tive muita sorte também. Né? Atenção, você disse que eu não estudava arquitetura. Depois de formado, eu fui me aprofundar. Qual o conselho que você dá para os alunos que já querem ter esse pique desde a faculdade? A gente olha para alguns projetos e pensa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu também penso dessa maneira. Estamos juntos. Tem a impressão de que a gente vai se formar sem saber exatamente tudo, claro. Entendeu? A gente passa a vida aprendendo a ser arquiteto. Um cara chamado Louis Kahn, que foi um dos grandíssimos arquitetos do século XX, ele começou a aparecer para o mundo da arquitetura aos 60 anos de idade. Então, tenham calma, entendeu? Mas, assim, ele não ficou brincando, tá, de 20 aos 60. Ele ficou trabalhando, amadurecendo e tal. Mas ele só explodiu como projetista a partir de 60 anos. O que aconteceu foi o seguinte, a minha escola de arquitetura, ela era feita por arquitetos, projetistas atuantes no mercado.
todos modernistas. Na concepção deles, o projeto ele nascia das suas próprias necessidades. Não existia uma discussão conceitual do projeto, não se discutia arquitetura. O projeto saía porque a sala tem que ficar na frente, o quarto para o sol da manhã, a cozinha para o sol da tarde, não pode gastar muito corredor, os ambientes têm que... Era assim que a gente produzia. Tá? Agora, esse tipo de coisa é muito pouco para você produzir arquitetura. Eu recomendo que a gente estude, que eu digo a gente, que eu digo eu também, porque eu não estudo assim, o que eu gostaria de estudar. Eu passo a vida toda distribuído nos meus empregos, sendo funcionário público de manhã, professor de tarde, arquiteto de noite, não sei o que. Eu gostaria de ler meus livros, que tem uma penca de livro que eu comprei e que eu nunca li. Mas eu sugiro que, enquanto a gente possa, a gente estude, né? a gente trabalhe. Né? Quando só tem um bloqueio criativo, o que costuma fazer? Rapaz, é o seguinte, eu estava fazendo uma palestra lá no Congresso na UNAMA e me veio exatamente essa pergunta. Né? E aí, eu respondi assim, a gente pede mais tempo para o cliente. Né? A Giza, professora Giza, arquiteta, minha mulher, e quem carimba os meus projetos, eu não consigo entregar um projeto sem que ela diga que preste, ou pelo menos que ela aceite minimamente. E ela, professora também de projeto, ela disse, não, quando a gente tem um bloqueio criativo, é porque o repertório projetual da gente, de alguma maneira, não está sendo acessado. Porque assim, cara, ninguém inventa nada. Esse nível de criatividade, isso é uma discussão muito discutível, vamos dizer assim, entendeu? Porque, assim, o que é a criatividade para mim? A criatividade não é o sujeito pegar o papel em branco e inventar coisas, porque não existe invenção em arquitetura. A arquitetura, ela é uma reorganização de soluções prontas. O cara que é criativo é aquele que consegue acessar o repertório dele com mais facilidade e consegue associar coisas de maneira mais inusitada, consegue experimentar mais coisas. Entendeu? Então, assim, o tal do bloqueio criativo é assim, cara, eu vou lá para o meu repertório e vou fazer uma casa, entendeu? Eu não estou conseguindo resolver a casa. Eu vou olhar as casas, entendeu? Que eu acho que são casas bacanas, ou outro projeto, ou outra coisa, entendeu? Mas, assim, o bloqueio criativo, ele é quando a pergunta é mal formulada, na minha opinião também. Quando a gente consegue os pré-projetos, entendeu? A gente consegue estabelecer o que eu devo, o que eu posso, o que eu não posso, o que é proibido, eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, produzir alguma coisa. Tá? E, assim, não pensem em desenhar o projeto. Projetem o projeto. O bloqueio criativo, eu sempre pego achar que é um papel em branco, entendeu? Eu não consigo sair daí. Não. Risca qualquer porcaria, qualquer coisa, e começa a achar o que tem de bom e ruim aqui, o que tem de bom e ruim daqui, e ir para cá. E assim a gente vai caminhando, entendeu? Não sei se eu respondi, mas enfim. Estudos na área de pedagogia e educação apontam que o que é aprendido no ensino superior corresponde a aproximadamente 25% do conhecimento total. Ou seja, 75% do saber depende do aluno. Claro. Assim, eu sempre digo também que o que faz a universidade é o aluno, não é o professor. Claro que o professor atrapalha, entendeu? Mal professor atrapalha, professor que tem dificuldade de contato com o aluno também atrapalha. Assim, quando eu comecei a dar aula, o que aconteceu? Me pegaram e colocaram para dar aula de projeto 1, julgando que, como eu era novo, eu podia pegar a turma mais baixa lá e sair dando aula que eu não ia criar nenhum tipo de dano. Engano. Quem tem que dar aula de projeto 1 é o professor mais velho, porque lá o projeto 1 assim, educar a criança é muito complicado. Eu tenho certeza que por ignorância, ou por medo, ou por qualquer coisa, eu devo ter queimado muito aluno. Né? Então, assim, eu digo para os meus alunos, quando a gente começa, que eles têm que ser arquitetos independentemente da escola de arquitetura. A escola de arquitetura ela vai puxar o tapete dele, que ela vai, de alguma maneira, atrapalhar, mas não deixem que a escola ruim, o mau professor, alguma coisa, interfira o seu sonho de ser arquiteto. Eu não deixei a arquitetura por pouco, mas isso é uma outra história que eu
não foi por conta também de nenhum professor. Mas, assim, a gente sai da faculdade mesmo só com uma base, com uma estrutura de pensamento para ir agregando conhecimento. Isso que a Ana Beatriz está dizendo aqui, que o sujeito aprende 25%, ela está otimista. Entendeu? Eu saí da universidade com 0, não sei o quê por cento apenas. Margem, obrigado, Margem. Entendeu? Você é muito generosa pelo seu comentário. Tá? Criatividade e exercício de construção do repertório. Boa, Bibi. Você não pode indicar o nome de alguns arquitetos que te inspiram? Rapaz, é o seguinte. O Cláudio Cativo, né, que é o meu mentor, que eu sou arquiteto por causa dele, por amor, eu queria ser o cara quando eu crescesse, nunca consegui. Ele é a minha inspiração. Ele é a minha referência, ele é o meu norte e tal. Mas, assim, existem profissionais cujo trabalho é muito respeitado. O Aurélio Meira, o filho do Joaquim Meira. O Joaquim Meira é bom pra caramba. Entendeu? Bom pra caramba. Mas, assim, eu não tenho muito. João Filgueira Lima, o Lelé, entendeu? Ele também era um arquiteto formidável, fora de série. Então. Mas, assim, eu não tenho Eu gosto mais de arquitetura do que de arquitetos, porque os arquitetos, às vezes, entendeu? Eles estão muito abaixo da arquitetura que eles produzem. Né? Dizem que o Frank Lloyd Wright, que produziu uma arquitetura espetacular, era uma pessoa de péssimo caráter. O Le Corbusier dizem que ele era nazista, Walter Gropius, esses caras. Então, assim, é difícil você cultuar esses caras. Eu sugiro que vocês cultuem arquiteturas e não arquitetos. Assim, a minha relação com o tio Cláudio Cativo, entendeu? É assim, eu tenho muita admiração por ele como projetista, as soluções que ele dá. Algumas eu não gosto, claro, porque eu também não gosto de solução que eu dou, imagina dos outros. Né? Mas, assim, o Cativo, tá? Na verdade, ele é a minha referência de o cara mais bonito que eu vi sentado numa prancheta, entendeu? Eu quero ser assim. O Cláudio é bonito, mas, enfim. Tá? Então, e também a questão do referencial é mais importante que as pessoas representam do que aquilo que, na verdade, elas são. É bom a gente não conhecer muito as pessoas para a gente não se decepcionar. As pessoas que a gente conhece pouco são gente boa. Lembrem disso. Quais os livros que está falando aqui do Santiago Calatrava? Realmente, a arquitetura do Calatrava ela é muito impressionante, ela é muito vistosa. Mas, assim, outro dia eu vi uns vídeos na televisão, no YouTube, entendeu? Dos males que a arquitetura do Calatrava provocou para algumas cidades. Discussão. Tá? Esse Adria fala, tu é lindo, ela é minha irmã. Tá? Enfim. Tá? Outra coisa, só ela é minha mãe, entendeu? Que já está no céu, que dizia que eu sou lindo. Quais os livros que o senhor indica para o pessoal da faculdade? Se vocês entrarem no blog que eu tenho, um blog acadêmico, chama Curso de Projeto, tem uma relação de livros lá. Eu diria para vocês lerem um livro que eu li há pouco tempo que eu digo faz uns 10 anos, chamado Arquitetura da Felicidade. Esse livro realmente ele é espetacular. Outro livro importante também é o livro do Brian Lawson, Como Arquitetos e Designers Pensam. Esse livro é bacana, porque esse livro é um chute na canela dos acadêmicos que pensam que sabem como os arquitetos, na verdade, projetam. Nem os arquitetos sabem, na verdade, como projetam integralmente. Quando eu falei do papel da intuição, do sentimento, não sei o que e tal, isso é verdade, mas os diabos dos acadêmicos, eu sou acadêmico também, eu sou professor, eles insistem em achar que existe uma cientificização, não sei se esse termo existe, plena. Você pode encontrar a fórmula, tá, do projetar. Não dá, pessoal. Existem coisas inexplicáveis no ato de projetar, coisas que você se surpreende no ato de projetar. Olha aqui o Vitor, que trouxe aqui. Alain de Botton, A Arquitetura da Felicidade. Esse livro é muito legal. A Ana Beatriz escreveu aqui, a professora Ana Beatriz, projetar se aprende projetando. Pessoal, é o seguinte, tá? Assim como nadar se aprende nadando, andar de bicicleta se aprende caindo,
projetar também se aprende projetando. Isso não quer dizer que seja um ato mecânico, o ato de projetar. Mas, assim, você precisa exercitar, você precisa desenvolver certos raciocínios que você só desenvolve com o ato projetivo. Tá? A experiência do risco, o duelo com o risco no papel em branco, ele é fundamental, como também é fundamental estudar a teoria da arquitetura, etc. Entendeu? Então, essa frase já me rendeu uns problemas lá na universidade, porque os meus amigos puramente teóricos, que tratam os projetistas como escória do curso, acham que eu quis dizer que o projetar é uma atividade mecânica. Não é, mas ele não é uma atividade da qual a gente tem total consciência. De vez em quando a gente risca alguma coisa e diz, ué, de onde veio isso? Veio do teu subconsciente. Mas, assim, não confie no subconsciente, porque tem dias que ele não está lá para nos ajudar. Aliás, muitos dias. Qual a maior dificuldade de manter o escritório? Cara, é trabalho. Entendeu? Nós estamos há anos falindo. Há anos que nós estamos não fecha, porque assim, o mercado da arquitetura, ele é, para quem vende só projeto, é um mercado difícil. Quando falta projeto, tu não tem de onde tirar. Entendeu? Peraí, galera, um minuto. Aqui. Não, pode deixar aí. Sim, pessoal. Tá. Então, a dificuldade é você ter trabalho para manter. O resto é fácil. Entendeu? Ter um escritório é beleza. O problema são as contas no fim do mês para pagar. A atividade projetual em Belém, aqui no Pará, ainda ela é muito mal remunerada. Muita gente muita gente vive de arquitetura, os escritórios menores de arquitetura, o meu escritório é um escritório pequeno, tá? Vivem de fazer obra. E vivem também de uma prática odiosa que chama reserva técnica, que se vocês não ouviram falar, vocês vão ouvir falar. O que é isso? O sujeito faz um projeto, indica lá no projeto, entendeu? Piso, referência tal, comprado na loja tal. Manda o cliente dele lá para a loja tal e a loja tal cobra a mais do cliente, tá? E dá uma ponta para o arquiteto por fora. É disso que a maioria dos arquitetos vivem. O nome disso, no meu tempo, era comissão. Tá? E agora arrumaram um nome cínico, que chama disfarçatez, de chamar de reserva técnica. O CAL já colocou essa atividade de você receber de lojas como uma infração ética. Mas isso está uma maior briga, uma maior pancadaria. Porque o que acontece? O sujeito pega e cobra o projeto. Isso aqui, o cliente, aí o cliente paga isso aqui e ele vai e recebe isso aqui lá da loja. Enfim, mas isso aí é uma outra discussão específica, entendeu? Que a gente pode até ter, eu acho que a gente deve ter, mas, assim, cara, João, a maior dificuldade é que, infelizmente, os projetos são mal remunerados e quem vive de projeto público, que nem eu não tenho nenhum cliente privado, tenho pouquíssimos clientes privados e faço também muito projeto de graça. Para pagar as contas no fim do mês é um problema. Tá? Mas, assim, é bom. Como está sendo trabalhar nesse período de isolamento? Rapaz, é assim, a gente está com um projeto apenas. Terminou um projeto, está tentando terminar. Mas a gente está trabalhando, cada um no seu computador, em casa, entendeu? No seu horário também. Eu fico enlouquecido que o horário que a Brena funciona, entendeu? Não é o horário que eu funciono. O horário que o Vitor e Lucas funcionam também é diferente do meu. Então, quando eu quero interagir, é uma desgraça. Mas cada um está trabalhando no seu computador. Agora, tem dificuldades assim, eu não consigo ir na Secretaria de Obras resolver um problema, eu não consigo e também tenho medo, porque velho tem que ficar em casa, que nem eu. Tá? Eu não consigo ir na Secretaria de Obras, eu tenho que plotar um negócio para mandar para uma prefeitura que está funcionando, eu não consigo, é muito complicado, entendeu? Mas assim, a gente está trabalhando, cara, na medida do possível. Eu trabalho muito em casa. Tá? Flávio também tem lá. O problema é quando a gente se mete em casa. Assim, meus filhos estão adultos, estão grandes, entendeu? As minhas tarefas de lavar louça, não sei o quê. O Flávio, que é meu sócio também, para botar ele para fazer uma coisa, ele tem que driblar as duas filhas dele, a mulher, entendeu? Os trabalhos lá do doutorado, é um problema, entendeu? A Brena também lá. Enfim, a Brena é a nossa sócia, que é nosso braço direito, entendeu? Sem a Brena não somos ninguém. Usando CV de nuvem para compartilhar. A Bibi está dizendo aqui que a gente transita os arquivos pela nuvem, né?
ou às vezes também manda pelo WhatsApp. Então, é fácil hoje a gente trabalhar em casa, mas assim, o barato do escritório, a gente está lá, entendeu? Fazendo conta para pagar as contas no fim do mês, mas está feliz, fazendo pipoca, assistindo Netflix, jogando ping-pong e trabalhando às vezes também. Olha, esse barato todo lá no escritório, pessoal, não pensem que isso tem algum comprometimento para a seriedade do nosso trabalho, mas é porque aquilo, a Medor 9 não é uma empresa, entendeu? É sei lá, ainda não consegui definir aquele negócio, né? Ó, Márcia, meu sonho é trabalhar de home office, mas dá para fazer isso quando se quer fazer especialização em arquitetura hospitalar? Acho que eu pulei uma. Peraí, Lucas Ribeiro. Professor, vejo que muitas vezes os prédios aqui em Belém não prevêem muito mudança de tecnologias. Como garantir uma maior longevidade para o projeto, visto que a arquitetura é algo duradouro, as tecnologias se atualizam constantemente? Cara, eu não sei o que tu chama de mudança de tecnologia, mas assim, a nossa forma de produzir a edificação ela é praticamente a mesma, ela muda muito pouco. Tá? E para mudar, precisa de um parque industrial que ofereça novas condições tecnológicas, etc., que nós não temos aqui. Nós somos atrasados. Tá? Mas, assim, eu não sei se eu entendi direito a tua pergunta aqui. A tecnologia se atualizam? Como assim tecnologia? Que tipo de tecnologia? A pessoa vai trabalhar de home office, mas dá para fazer isso quando se quer fazer especial. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O home office, assim, ele funciona a partir de um determinado momento e até um determinado momento. Tá? O meu escritório, quando começou, era na casa da mamãe e do papai. Funcionou muito tempo lá. Mas isso sempre dava um aspecto doméstico para a coisa. Tá? Às vezes você tem um cliente que você precisa levar no escritório para mostrar que aquilo é uma atividade um pouco mais convencional. Tá? O sujeito, quando vai... Por que é importante ter um escritório que tenha cara de coisa que funciona todo dia? O cliente, quando te procura, ele quer alguém que não é novinho, ou seja, a verdade, às vezes procura novinho. Ele quer ver uma estrutura para que, se amanhã ele tiver alguma dificuldade, ele voltar e aquilo está naquele lugar. Quando você trabalha, você e o seu notebook, o sujeito fica com a ideia, essa pessoa some, eu não acho mais ela nunca mais na vida. Então, você ter um escritório organizado, um lugar para se reunir, isso é essencial. Quem puder ter, entendeu? Ainda que seja uma sala pequena, um lugar pequeno, seja em casa, mas tenha um escritório. Tá? Então tá bacana. Por que o nome Medor 9? Boa pergunta, cara. É o seguinte, o escritório começou quando eu me formei, lá no casarão, né, da governador Zé Moché. Tá? E eu funcionei lá, assim, de maneira informal, durante 15 anos. Eu não tinha um escritório formal, não era uma empresa legalmente constituída. Tá? Eu trabalhava como autônomo. Aí depois o Flávio chegou lá em 96, 97, 5, sei lá e tal. E em 91 a gente viu a necessidade de constituir uma empresa, porque a gente estava de olho em fazer projetos para o governo e só podia ser feito por intermédio de empresa. E aí a gente montou a empresa e precisou do nome. Né? Quando a gente foi... Qual é o nome que a gente vai dar? Minha mãe, tá, sugeriu que desse o nome 629. Por que 629? 629, assim, uma explicação mais simplificada, é o número da porta do casarão, onde durante quantos anos? Sei lá, 30 anos, quase 30 anos funcionou o escritório lá. Só que o seguinte, aquele casarão, a gente tem relações afetivas com ele, porque ele é a casa que abrigou a minha família, que saiu de uma condição financeira ruim para uma condição financeira melhor. Todos por intermédio de muito trabalho, do estudo, enfim. E aquela casa, ela sempre abrigou todo mundo. A família da minha mãe, a mamãe era mamãe e mais 10 irmãos. Tá? Moravam todos lá. Fora as pessoas também que precisavam de algum acolhimento e que iam para lá. Então, eu costumo dizer que o casarão era teto físico e espiritual de todos nós. Ali sempre tinha um copo de leite, um bife, para quem precisasse. Aí, assim, Natal. Onde vai ser o Natal? Vai ser lá na Medor 9. Onde é que a gente vai se reunir para resolver tal coisa? Lá na Medor 9. E
aí, o nome da casa, mais do que o número, ficou 629. E a minha mãe, com a sabedoria daquela flor, tá, disse, meu filho, homenageie, coloque 629 arquitetura. E aí virou 629 arquitetura e consultoria. Agora, sim, eu detestava quando a pessoa dizia, é o número da porta, né? Desculpa. Até explicar essa história emocional toda, dizer, é isso mesmo, é o número da porta. A gente não tinha nome melhor para colocar e botou 629. Só que agora a gente está lá na Senador Lemos 435, conjunto 305, 307. Aí acabaram essas perguntas. Nome da empresa, 629 Arquitetura. Endereço, Avenida José Moché, 629. Entendi. Acho que mais raiva do que eu ficava o Flávio, né? Porque no 629, hora da emoção, Bibi, é hora da emoção mesmo. E como dar dica para um bom portfólio para arrumar um estágio? É o seguinte, vocês não vão conseguir estágio com um portfólio. Lamento dizer isso para vocês. Sair distribuindo o currículo e tal, vocês têm que, de alguma maneira, conseguir. Ninguém seleciona estagiário pelo portfólio, cara. Realmente, tal, porque qual é a confiabilidade daquelas informações, tá? Vocês têm que, de alguma maneira, como é que eu vou dizer? Todos os estagiários que eu tive no meu escritório não foram escolhidos por currículo e nem por qualidade. Tá? Eu levei as pessoas para lá porque elas se mostraram para mim como pessoas confiáveis. A Brena, quando foi trabalhar lá, que é nossa sócia hoje, a Brena, a primeira vez que eu chamei ela para lá, ela era minha aluna, ela era uma aluna, o trabalho dela era perfeito, né? E ela era rebarbada e tal, mas eu gostava muito dela. Eu chamei ela para lá, entendeu? Porque, no primeiro momento. Do segundo momento que ela foi para lá, ela chegou lá e disse, eu não sei fazer nada, nunca trabalhei em escritório. Eu disse, ótimo, é exatamente isso que eu quero. Eu não sei os outros escritórios, mas eu quero estagiário para ensinar. Não precisa saber nada. Agora, precisa ser uma pessoa que eu queira fazer pipoca para ela, que eu queira explicar o filme do Netflix para ela, que eu queira conviver. Estou falando de mim. Tá? Não sei outros escritórios. Mas, assim, é bom vocês tentarem constituir uma rede aí de contatos, se mostrarem pessoas confiáveis, empenhadas e tal, e eu acho que os professores de vocês vão ajudar nesses estágios. A gente consegue estágio também por pistolão. Né? Assim, hoje eu tenho no escritório, por exemplo, tem lá o meu filho, que é meu estagiário, a namorada do Lucas, tá? Que foi chegando, tá? E tem a Aline, tá? Que é filha do irmão meu, que é o Acácio, que colocou ela lá dentro. Agora, sim, esse pistolão não garante que as pessoas continuem lá, porque muitos já entraram lá também por pistolão e não se criaram lá dentro, não se identificaram de alguma maneira com aquele negócio. Então, a Aline está lá, entendeu? Não é porque ela é filha do Acácio, não. A Aline está lá porque ela presta. Da mesma maneira que a Clarinha, que é a namorada do Lesto, do Lucas. Deixa eu olhar aqui. Olha o que o Flávio está dizendo. Se aproxima dos professores de projeto de vocês, exatamente. João Lucas, quantos são os professores do Cesupa que foram seus alunos? Rapaz, é o seguinte. Eu fui professor do Johnny Bravo, tá? Eu, professor Daniel, fui professor do Luan, tá? Que foi meu orientante, acho que o Johnny Bravo também foi, e do Dantas também, do Paulo André. Tá? É assim, cara, eles eram alunos iguais aos outros, produziam bem, mas o diferencial deles é que quando eu falava em sala, eles me olhavam e achavam que eu tinha alguma coisa para ensinar, pela idade, para não sei o que e tal. Eles procuravam ir um pouco além daquilo que eu conseguia passar para eles. Tá? Não pensem que eles são professores hoje à toa. Tá? E vocês também têm que compreender que eles são meninos. Tá? Eu tenho 56 anos, eles têm 30 e alguma coisa, talvez. Estão começando a carreira de professor e vão cometer equívocos, vão de alguma maneira, entendeu? Vão frustrar vocês de alguma forma, mas eles têm coisas a ensinar para vocês.
Tá? O Johnny Bravo, ele tá numa outra categoria, porque o Johnny Bravo, o escritório do Johnny Bravo era dentro do meu escritório. Então, a gente tem uma relação de amizade muito, muito próxima, né? Muito próxima. E tem umas histórias também dele que o Johnny Bravo estava assistindo aula de projeto uma vez, no dia do aniversário dele, quando eu vi ele estava dormindo, porque era aniversário dele, ele tinha tomado tanta cerveja, ele dormiu na minha sala. Né? E o que eu vou fazer com o cara, né? Amo o Johnny Bravo, entendeu? Cara do bem e tal. O Luan é um cara muito, muito, muito consciente. O Paulo também, com esse jeitão de brabo dele, não sei o quê, mas o Paulo também é um cara bacana. O Paulo, enfim, vamos em frente aqui. Né? Qual a minha maior realização como profissional em todos os anos de arquitetura? Assim, eu costumo não ter relações afetivas com projetos, entendeu? Eu costumo não. Assim, tem projetos que deram visibilidade para que a gente conseguiu publicar mais. Tá? Eu acho assim que o projeto mais importante nesse momento é o Hospital Abelardo Santos, por causa desse momento de pandemia, etc. E tal, tá? Que a gente fez juntamente com o Joaquim Meira, que é um arquiteto, arquitetura hospitalar, não tem ninguém melhor que ele aqui, a gente também não teria conseguido fazer aquilo se não fosse dele, se não fosse a partir da orientação dele. Tá? O Abelardo Santos está sendo fundamental nesse momento. Tá? Mas, assim, não penso muito esse negócio, não, de esse é melhor. Esse. O projeto que eu mais gosto mesmo é a porta que eu fiz para a casa da minha mãe. Esse é o projeto que eu mais amo na minha vida. Os outros todos, eles têm, independentemente deles prestarem ou não, eles têm lá o lugar deles, que também não é lá essas coisas. Tá? Deixa eu ver aqui. Todo mundo achando graça. A minha irmã dizendo que a porta dela também é linda. O Flávio aqui, reiterando a questão de você ser bom aluno de projeto, de produzir, etc. A Marge aqui, mandando um coração para o Joaquim. Joaquim se eu fosse fazer uma escola de arquitetura, tá? As primeiras pessoas que eu ia pegar, claro, a Giza, minha mulher, professora de projeto da melhor categoria, os alunos gostam mais dela do que de mim. O Flávio, meu sócio, a Brena, minha sócia também, tem muito a ensinar de compatibilização de projeto, e o Joaquim Meira, com todos os... Deixa para lá. Joaquim é um arquiteto com uma grande. Tá? Claro que a Ana Beatriz também, tá? O Lucas, enfim, mas esses são mais novos, enfim. Professor Daniel, stickers do professor Daniel. Você não sabia que o apelido dele é Johnny Bravo, não? Sempre foi, cara. Só eu sabia, eu não queria espalhar. Johnny Bravo, espetacular, olha, cara bacana, entendeu? Uma excelente pessoa. Uma excelente pessoa, entendeu? Acho que o maior medo de todos os alunos, sem dúvida, é como vai tocar a vida depois de sair da faculdade. Alguma dica de como começar? Mas é assim, eu acho que tu tem que dar um jeito de arrumar um estágio, tá? E começar a ganhar visibilidade nesse teu estágio, entendeu? De começar a ser a pessoa que trabalha com arquiteto fulano de tal. Que aí uma hora a coisa vai chegar. Enquanto vocês não... Agora, sim, existem 1000 caminhos que você pode trilhar como arquiteto. Você pode ser arquiteto, tem que ter arquiteto trabalhando em tudo que é lugar. Eu tenho um amigo chamado Jorge Antônio Magalhães Moura, meu irmão querido, cara inteligentíssimo. Né? Eu tenho uma inveja do Jorge, que ele pensa espontaneamente. Eu só consigo resolver um projeto quando eu tenho uma pergunta, quando alguém me pergunta. Ele não, ele se faz as perguntas e responde as perguntas por ele próprio. Né? Mas ele diz um negócio muito, muito interessante. Ele diz o seguinte, que a arquitetura não é profissão, a arquitetura é formação. Ou seja, o raciocínio do arquiteto dá a ele possibilidades de exercer muitos papéis na vida, de ocupar muitos cargos na vida dele. Entendeu? Então, assim, primeiro tu precisa resolver o que tu vai querer ser na tua vida. Vai querer ser projetista, vai querer ser professora, funcionária pública e tal. Te digo que, assim, eu queria ter um escritório e queria ser professor. Isso eu consegui.
Mas eu não queria ser outras coisas que eu tive que ser. Eu não queria... eu queria ser projetista de apartamento da elite e tal, e da elite, que Zé Maria, sai fora. Vou procurar um filho da elite para dar o meu projeto para ele, né? Então, assim, tenha medo mesmo, entendeu? Mas esse medo é uma coisa que vai empurrar a gente para frente, não é fácil, entendeu? Mas também não tenha pressa. Vá tocando aí, vá estudando, vá se capacitando, que a coisa vai melhorar. Tá? Ó, Bibi dizendo aqui que estágio quanto antes, entendeu? Começou no primeiro dia, levada por lá pelo cabelo. Tá? Me chama também a minha Portelina. Enfim. É assim, pessoal, começar é difícil em qualquer lugar. É difícil em qualquer lugar. O que a gente não pode é parar de estudar. Isso a gente não pode. Se vocês puderem seguir estudando, fazendo uma especialização, quem quiser ser projetista, fazer um mestrado profissionalizante. Existem áreas não exploradas, por exemplo, iluminação cênica, iluminação cênica, luminotecnia é uma área que tem pouca gente trabalhando, arquitetura hospitalar é uma área que tem pouca gente também trabalhando. Medo, acho que ele fazendo tipo para frente, claro. Olha só, eu li uma vez um livro desse cara, desse Alain de Botton, que ele falava dos sentimentos humanos. Esse cara é filósofo, né? E ele dizia que determinados sentimentos que as pessoas tendem a olhar com reservas, eles são fundamentais. Por exemplo, a inveja, né? Ele diz que a inveja é fundamental, tá? Para que a gente aprenda a avaliar os nossos anseios. Mas não é aquela inveja assim que eu quero que o cara se lasque. Não, é o sujeito olhar para o lado e dizer, poxa, eu quero ser isso também, né? E o medo, eu sempre digo que a gente tem que ter medo mesmo, porque o medo é o que faz a gente agir com comedimento, o medo é o que faz a gente ter cautela, o medo é o que faz a gente prestar atenção, o medo é que empurra a gente para frente. Eu concordo contigo, né? Sem ansiedade, um dia de cada vez, ainda tem 7 períodos para estudar e se profissionalizar. Imagina a Ana Beatriz falando de ansiedade. Beleza, Bibi? Vamos para frente. Vou fazer arquitetura hospitalar, estou morrendo de medo, mas e aí, né? É o que faz a gente prestar atenção mesmo, exatamente, minha filha. Tenha medo, entendeu? Olha, a professora Ana Cristina é uma das melhores mestres, mais importante. Isso, Bibi, exatamente. A professora Ana Cristinazinha, ela é... Aproveitem a professora Ana Cristinazinha, porque ela é muito bacana. O que vocês têm que conseguir é ter uma relação boa com os professores de projeto de vocês. Porque, assim, projeto é lugar de conflito. A sala de aula de projeto, a discussão de projeto, o pau canta mesmo. Não que o professor esteja xingando vocês, mas quando o professor diz que o projeto de vocês está ruim ou alguma coisa assim, o aluno acha que ele está xingando o próprio aluno, né? Então, assim, vamos devagar. O Paulo, quando chegar, isso aqui está ruim e tal, ele não está dizendo que tu é ruim, está dizendo que a tua solução não está na maneira dele de entender, não está boa, mas aí o pau canta. Tu imagina, o sujeito passa um dia acordado, vira à noite para apresentar um projeto, e aí no outro dia coloca o projeto em cima da mesa, o professor de projeto diz, olha, isso aqui está uma porcaria. Aí o sujeito pira, né? O sujeito quer sair no soco com o professor. A disciplina, por exemplo, do Gustavo, tá? De estrutura, são fundamentais. A arquitetura é uma coisa, galera. A arquitetura tem que ficar em pé. A única lei que a arquitetura não pode subverter é a lei da gravidade. O único erro em arquitetura é quando despenca. Tá? A arquitetura, assim, quando ela é mal feita, ela fica ruim. Tá? A arquitetura é uma coisa assim, que ele transita, está bem, está mal e tal, mas a estrutura, se errar, cai. Então, a única coisa que você não pode negligenciar em arquitetura, você pode fazer projeto ruim, mas a estrutura que sustenta o seu projeto de arquitetura, você não pode errar não, porque despenca. E aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta lá para trás que eu passei. Coragem tem que ser maior que o medo. Tá, isso é bom na teoria. O Flávio aqui, está professor de projeto, pessoa mais próxima do mercado. Exatamente, a Ana Beatriz colocou logo aqui
o código de ética, tá? Os livros, leiam lá no blog, pessoal, lá no curso de projeto. Depois o Vitor pode passar para vocês esse link. Tem uma pergunta aqui que saiu do João. O João perguntou: que cidades o senhor mais admira? Que o quê? Qual cidades que o senhor mais admira? Belém, cara. Belém, entendeu? É a cidade que eu mais amo, entendeu? Curto Belém, adoro morar aqui, entendeu? A casa da gente é o lugar onde a gente nasce, entendeu? Assim, deixa eu dizer uma coisa, eu só posso dar opinião sobre outras cidades se eu tivesse morado em outras cidades. Tá? Eu adoro, tem gente que chega, eu adoro Londres. A coisa é tu ir para Londres com dinheiro no bolso, tá? E para fazer nada, para ir lá no Royal, não sei o quê, para ir no Hyde Park, para ir... Outra coisa é tu morares no lugar. Então, assim, eu curto é Belém, galera, entendeu? Eu curto é Belém. Quando eu era mais novo, eu queria morar em Fortaleza, porque eu achava a arquitetura de lá bacana e tal. Também porque eu gostava da praia, esse tipo de coisa. Mas o meu lugar é aqui, bicho. Quem nasce para tatu, que nem eu, morre cavando. Morre cavando. O meu lugar é aqui, entendeu? O cemitério que eu projetei, eu tenho 4 sepulturas lá remidas, é para lá que eu vou. Fico de frente para o nascente, a vizinhança é boa, né? É lá que eu vou, entendeu? É aqui. Porque vocês não gostam de Belém, não? Olha, Belém, pessoal, Belém tem virtudes que muitas cidades não têm. Por exemplo, Belém, no dizer do professor Cristóvão Duarte, que é um professor amigo meu, que hoje é no Rio de Janeiro, mora no UFRJ, já mora no Rio de Janeiro, professor do UFRJ. Ele diz que Belém é uma cidade que jamais apagou a sua história, que você consegue caminhar em todas as ruas que foram abertas em Belém desde o início. Nunca teve uma operação urbana que varreu, apagou parte da história da cidade. Então, a gente, quando vai na Cidade Velha, lá, aquelas ruas, elas são as ruas que foram abertas lá no século XVII mesmo. Tá? Outra coisa também, o projeto de Belém, a expansão de Belém, que foi projetada pelo Nina Ribeiro, tá? É um projeto moderníssimo que foi feito com os preceitos do urbanismo mais avançado do final do século XIX. Projeto do Nina Ribeiro, que conhecia lá a arquitetura que era produzida em Barcelona. Foi a época lá que fizeram Barcelona. Então, a cidade de Belém é uma cidade espetacular. A gente respira a história aqui. Agora, é uma cidade de arquitetura contemporânea feia. E arquitetura, assim, a nossa melhor arquitetura é a arquitetura antiga. E que arquitetura antiga maravilhosa, a Igreja do Carmo, a Sé, o nosso Teatro da Paz, entendeu? Nós temos pouquíssimas obras contemporâneas aqui de boa qualidade. Mas isso eu não quero entrar nesse mérito, eu vou acabar falando mal dos outros. E de mim também. Professor, eu ia inclusive perguntar sobre tipo assim, a sua avaliação sobre as obras modernistas aqui de Belém. Tipo, onde hoje é a sede do Remo, sabe? Tem umas casas ali na Almirante Barroso também. Eu vou perguntar a sua opinião. Cara, tu estás falando sobre a obra do Camilo Porto de Oliveira, né? A sede do Remo é do Camilo Porto. Isso. Camilo Porto de Oliveira, é isso mesmo, a sede do Remo. E eu acho que tem uma casa na Almirante Barroso que... Tem 2 casas no Almirante Barroso. A casa do Belisário, isso, que é essa casa que tu estás falando, que fica na esquina da Vileta, e tem mais umas outras aí e tal. Olha só. Exato. É assim, cara. O Camilo Porto de Oliveira ele é muito importante aqui para o nosso cenário, tá? Para a nossa arquitetura e tal. E eu tenho muitos colegas que estudam a arquitetura do Camilo Porto, endeusam a arquitetura do Camilo Porto, acham que a arquitetura do Camilo Porto é a coisa mais espetacular e maravilhosa do mundo, que é a única coisa que presta nesse período e tal. Tá? E assim, eu gosto menos da arquitetura do Camilo Porto do que os projetos, por exemplo, que o Judá Levi fez. O Judá Levi foi um engenheiro arquiteto que trabalhou aqui também na década de 60, por aí, que fez os primeiros prédios lá da Presidente Vargas foram feitos pelo Judá Levi. Tá? Outro nome importantíssimo também, além do Camilo Porto, é o Edmar Porto Pena de Carvalho, também, que é um outro cara importantíssimo, que projetou prédios também na
ali onde a cidade começou a se desenvolver, na Presidente Vargas, a 15 de agosto, antigamente chamada, como chamava o Presidente Vargas. Então, assim, eu acho a arquitetura do Camilo Porto uma arquitetura muito espalhafatosa, uma arquitetura que foi feita, entendeu, para impressionar as elites ignorantes e carentes de cultura, que ele usava isso com uma estratégia de marketing muito bem feita, né? Eu não estou dizendo que a arquitetura dele não presta, mas eu prefiro uma arquitetura um pouco mais austera. Por exemplo, a arquitetura que o professor Alcir Meira fez, também contemporâneo, acho um pouco mais novo que o Camilo Porto, uma arquitetura de altíssima qualidade também, né? Então, assim, eu não gosto dessa arquitetura espalhafatosa que tem esse apelo muito grande de marketing, entendeu? Mas, assim, existem aspectos da arquitetura dele que são bacanas, eu acho que ela deve ser preservada, mas, assim, eu prefiro, desses nomes todos, entendeu? Falar do Judá Levi, falar do Alcir Meira, do Edmar Portela de Carvalho. Eu gosto mais dessa arquitetura dele. Eu acho bom, enfim, também se meus amigos me ouvem falando nisso, eles me matam, entendeu? Vão dizer que eu estou com inveja do cara ou alguma coisa assim, entendeu? Mas, assim, a gente tem arquitetura de valor aqui, feita por essas pessoas, né? Como é que a umidade da nossa cidade influencia nas construções? Qual seria alguma sugestão de como lidar com elas? É o seguinte, Marja, a nossa umidade ela é, de fato, muito agressiva, né? Você não pode, por exemplo, usar madeira e deixar a madeira exposta porque ela envelhece completamente. Eu acho que essa questão da umidade ela tem que ser combatida com proteção, entendeu? Tem que ser combatida utilizando materiais que resistam, revestir os prédios, utilizar coberturas que consigam resistir a mais tempo às intempéries, entendeu? Mas a gente tem um clima aqui muito agressivo mesmo, com relação a isso. Por exemplo, a gente vê umas casas em Brasília, né, que são umas casas feitas de madeira, elas estão íntegras, elas estão íntegras lá há anos e anos. É porque o clima lá seco ajuda, né? O ideal mesmo, entendeu, é não inventar. As casas com beiral, entendeu? Evitar que a chuva pegue na parede, proteger o nível do piso. Eu acho que isso é o segredo da coisa, né? Falar sobre Niemeyer, então, né, Beatriz? O que tu queres falar sobre Niemeyer já? Enfim. Niemeyer, o sujeito que fez a Catedral de Brasília, ele pode fazer qualquer coisa. Os projetos dele que ele fez, que eram ruins, todos ficam apagados diante da genialidade da Catedral e de algumas outras obras dele. Mas Niemeyer também tem muita obra ruim. A Catedral é espetacular, né? Professor, a gente já está aqui, eu acho que já foram umas 2 horas e meia de palestra, né? 2 horas e meia. Eu acho que a gente aproveitou um conteúdo bem produtivo. Agradeço a sua participação, mas acho que a gente não pode se estender tanto, até para não tomar um pouco das férias da galera, que agora a gente está de férias coletiva, né? Fomos obrigados a entrar de férias e do seu tempo, mas mesmo assim eu agradeço muito a sua participação. Eu acho que foi uma conversa muito produtiva. A gente tinha bastante curiosidade para entender um pouco mais, principalmente porque o Vitor estuda com a gente, né? E é muito interessante a relação que ele aborda, que o senhor tem no escritório, e a gente lidar com essa parte de projetos também, porque, pelo menos falando como aluno, né? O que eu vejo muito da arquitetura hoje é a parte mesmo de interiores, né? Principalmente aqui em Belém. Essa parte ela é muito assim evidente. E quando a gente lida com outros contextos, que é o que o senhor mais aborda no seu escritório, né? Que é a parte de projeto, isso, pelo menos para mim, é muito interessante, muito legal mesmo. E eu acho que essa ideia é compartilhada pelos meus colegas de classe também. Então, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez, viu? O senhor está convidado para ir no Cesupa quando puder ir. Mas para dar opiniões, para nos ajudar, para contribuir para o nosso projeto, porque eu acho que sempre que o senhor quiser, será sempre muito bem-vindo. E é isso, professor. Muito obrigado mesmo.
Cara, eu gostei muito dessa conversa. Estou aqui vendo, tem mais de 30 pessoas ainda, né, num período que está todo mundo de férias e tal, acompanhando desde 4 e pouco da tarde. Eu fico muito, assim, fiquei feliz mesmo de ver esse interesse de vocês. Me desculpem aí se eu frustrei de alguma maneira, se vocês estavam esperando alguma coisa. Eu também, a gente pode também marcar uma outra conversa, mas que a gente possa expor mais algumas outras coisas. Enfim, eu espero ter contribuído de alguma maneira com a formação de vocês, que vocês não achem, entendeu? Assim, desmistificado também algumas outras coisas. Enfim, cara, eu que agradeço, estou sempre disposto. Muito obrigado, tá bom?